Assim como o Trump tem o jogo da negociação, a arte da negociação, o Lula tem também, né? Depois desse encontro com o Trump lá na Malásia, que eles tiraram foto rindo, né? Ele já tinha falado que tinha conversado com o Trump, aí o jornalista perguntou, e aí, teve química? Ele falou, química não, foi uma indústria petroquímica, foi maravilhoso e tal. Aí o Maduro começou a falar que o Lula era agente da CIA, disfarçado. Nossa. Começou um bate-boca terrível. Então eles já estavam com a amizade meio estremecida, né? A Venezuela tem a maior reserva de petróleo do planeta, mais do que a Arábia Saudita. Daniel Lopes mostra por que Trump quer tanto a Venezuela. Não é só petróleo, são terras raras para inteligência artificial. E explica por que Trump trocou Bolsonaro pelo Lula numa foto sorrindo na Malásia. Qual é o real, mas o real interesse de Donald Trump na Venezuela? Aqui a grande questão é a inteligência artificial, né? Inteligência artificial, ela tem trilhões à disposição, mas ela tem uma barreira que é a energia. Então eles estão atrás de energia, assim, loucamente, né? Energia e água também, né? E os insumos, principalmente as terras raras, né? Os minerais estratégicos. Então existe Primeiro que só já falar o óbvio, né? A Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo. Começa por aí. Mais do que qualquer país árabe que você possa imaginar. Acho que a Venezuela tem o dobro de barris de petróleo, de bilhões de barris de petróleo do que a Arábia Saudita, que está em segundo lugar, né? Lembrando também que Trump, quando chegou ao poder, ele inventou aquela história de anexar o Canadá, né? O Canadá é a terceira maior reserva de petróleo do planeta. Então agora você entende por que ele está querendo anexar esses países ou conquistar esses países. Então é claro que o petróleo é um grande incentivo, mas também existem alguns dados que apontam que a Venezuela também tem grandes reservas de terras raras. Venezuela possui 303 bilhões de barris em reservas provadas de petróleo, segundo a OPEP, a maior do planeta. A Arábia Saudita fica em segundo com 267 bilhões e o Irã em terceiro, com 208 bilhões de barris. Principalmente agora que a China, apesar de ter estabelecido recentemente um acordo com os Estados Unidos, a China está restringindo a exportação de terras raras, porque a China tem no seu território a maior reserva de terras raras e também é o país que tem a maior refinaria, maior refino, né? E as terras raras são muito importantes até para fazer ímãs que são usados em aviões de guerra, para fazer também os GPUs das inteligências artificiais, né, os processadores. Então é um insumo fundamental, energia e terras raras, e é isso que ele está buscando ali na Venezuela. É claro que ele tem uma estratégia geopolítica também de frear a influência chinesa e russa naquela região, porque ele está retomando aquela estratégia da doutrina Monroe, né, que é a América para os americanos, então ele está fazendo uma doutrina Monroe 2.0. Isso aí, acho que assim, resumidamente, acho que o interesse é esse. A doutrina Monroe foi declarada em 1823 pelo presidente James Monroe ao Congresso americano. O princípio central era vetar intervenção europeia nas Américas. Ô Daniel, e se a gente pegar, né? Você falou que a Venezuela ela tem o segundo maior reserva de petróleo do planeta. E é um petróleo de fácil acesso ali? Por exemplo, na Arábia Saudita falam que se você der uma martelada no chão, jorra petróleo. É de fácil acesso. É barato, né? Não é pré-sal, né? O nosso que é mais difícil. E nem é o xisto betuminoso, né? Que é o petróleo Brent também, não. É petróleo fácil acesso. Ou seja, a Venezuela podia ser hoje uma das maiores potências do mundo. Não, com certeza. Mas assim, não aproveitam, né? Olhando assim com mais frieza, um país com uma quantidade dessa de recursos naturais, trilhões, não vai ter uma vida fácil nunca, porque sempre as potências vão estar querendo sugar esses recursos. Então, para todos os países que querem sugar os recursos da Venezuela, é ótimo ela estar sempre em crise, né? Porque a China, por exemplo, chega para a Venezuela e fala, vocês estão precisando de dinheiro, né? Não, até estou precisando de dinheiro, mas não vou ter como te pagar. A China fala, não tem problema nenhum, me paga em petróleo. Aí, dinheiro, né? Então, acabou, né? Você compra o petróleo a preço ainda, de né? banana, pô. Exatamente. Entendeu? Então, o macete é esse. O que eu tenho percebido é que, por exemplo, o Trump, ele tá... Esse negócio da Venezuela não para um segundo, né? Em relação a narcotráfico. Mas o que eu percebi? Que o Lula também teve essa aproximação, eles tiveram essa aproximação, não sei como ficou essa última conversa, porque cada hora o Trump fala uma coisa,
Mas eu percebi que o Lula também, em contrapartida, não tá se envolvendo muito naquela questão do Maduro ali da Venezuela. Por quê? Primeiro que eles já tinham brigado, né? Houve uma deterioração brava das relações entre eles, inclusive o Lula e o Maduro. brigaram? Quando o Maduro foi eleito, o Brasil não reconheceu a eleição, falou que tinha que ter auditoria. Aí o Maduro começou a falar que o Lula era agente da CIA, disfarçado. Nossa. Gente. Começou um bate-boca terrível. Então eles já estavam com a amizade meio estremecida, né? Não sei com qual interesse. Aí é especulação total. E então agora, depois desse encontro com o Trump lá na Malásia, que eles tiraram foto rindo, né? Ele já tinha falado que tinha conversado com o Trump, aí o jornalista perguntou, e aí, teve química? Ele falou, química não, foi uma indústria petroquímica, foi maravilhoso e tal. Então parece que eles estão, né, o Trump e o Lula estão numa lua de mel aí, estão super felizes, e eu acho que o combinado ali deve ser, olha, eu vou precisar pegar alguns materiais ali na Venezuela, se você puder não me atrapalhar, eu agradeço. Exato, é tipo assim, ó, fica quietinho, isso. A gente faz as amizades aqui, eu e você, mas a gente deixa o terceiro ali de lado, né? E isso está sendo um exemplo para toda a América do Sul, né? Aí, pessoal, olha o que acontece com quem não aceita nossas condições. Trump e Lula se reuniram em 26 de outubro de 2025 na cúpula da ASEAN, em Kuala Lumpur, na Malásia. Trump havia elevado tarifas sobre o Brasil a 50%. Lula descreveu o encontro como indústria petroquímica. A gente arrebenta. Daniel, mas você acha que o Trump tem algum projeto pro Brasil? Ou qual é o real interesse do Trump no Brasil? É o mesmo com a Venezuela, energia e terras raras. E o Lula sabe disso, nada bobo. Eleições chegando, sim, deve ter colocado isso na mesa em pauta, né? O Trump falou isso claramente. Ele falou, tá numa época muito boa pra gente negociar essas tarifas e sanções impostas contra o Brasil, pra gente negociar um acordo de minerais, né, quem sabe. E o Trump claramente chutou o Bolsonaro, né, Daniel? Porque aquela foto que ele tirou com o Lula ali, felizão, apertando a mão, eu não sei como é que o pessoal não ficou indignado, né? Eu fico imaginando que o Eduardo Bolsonaro nem dormiu essas últimas noites, cara. Assim, porque pegou mal, né? Pegou claro mal. Que os caras vão falar, a política é assim, faz parte, mas, poxa, ficou meio estranho, né? O Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos, apostou todas as fichas da vida dele num homem instável, volátil, que se chama Donald Trump, né, cara? E aí, vamos ver nas eleições. Acho eu que esse tiro saiu pela culatra. E realmente eu tô vendo os integrantes da família Bolsonaro, que estavam bem ativos, cara, tá todo mundo pianinho, tá todo mundo, pelo menos nessas últimas semanas que a gente tá vendo, eles estão meio... Acho que alguma coisa aconteceu aí, né, Daniel? Na verdade, o Bolsonaro nem pode falar, né? Ele o Bolsonaro, o Jair mesmo, é o que menos... Assim, ele não pode falar. Então ele tá ali na casa dele, é o que ele pode fazer. Agora, você acha que uma pergunta que eu me fiz esses dias foi o seguinte... Não tá mais falando no Bolsonaro. Se você tá curtindo assistir esse vídeo, então já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo sobre esse caso, que ainda tem muito o que ser explicado. Tá na casa dele preso. Você acha que ele vai pra regime fechado até o fim do ano? Cara, estão falando que já foram até inspecionar a cela na Papuda, uma cela especial, onde ele vai ficar. Na Papuda. Mas aí dizem que o pessoal lá, os líderes não querem ele lá, né? Não sei se por questão de revolta da população. Apesar que a população que apoiava muito o Bolsonaro, que ia pra rua mesmo, também acho que deu uma esfriada, né, cara? Deu. Né? Apesar de que houve manifestações aí na Paulista que deu um número bem razoável de pessoas, mas eu acho que o destino do Bolsonaro vai depender das negociações que o Trump está fazendo. Porque se ele não conseguir ter um acordo favorável com o atual governo, ele vai começar a favorecer a oposição, né? Então, o que eu creio é que a pauta principal será a segurança pública. Eles vão tentar, o Tarcísio já falou isso, né? Que vai ser a pauta principal. Eu creio que eles vão tentar emplacar aquela ideia do Trump de classificar os grupos de tráfico de droga como narcoterrorismo, classificar como terrorismo para poder facilitar não só a captura dos recursos, mas também, quem sabe, até uma intervenção direta aqui no Brasil, que é o que eles estão querendo. O Trump já ofereceu isso para o governo brasileiro, eles não aceitaram, porque eles ficaram com medo dos Estados Unidos ter muito acesso a atropelar nossa administração aqui, né? Mas você sabe que uma coisa a gente tem que falar. O Lula, ele é muito articulador, ele é muito político.
ele, assim, ele para mim tá entre os melhores comunicadores que a gente tem. Porque, assim, ele ficou quieto nessa situação, mexeu ali, mexeu aqui, no Brasil mostrou que não ia baixar ali pela soberania, agora foi lá, deu a mão pro Trump, conversa com o presidente da China. Então, o Lula pode ser o que for, assim, tem gente que gosta, gente que não gosta, não tô nem abrindo aqui pra isso, tá, gente? Pra ideologia e tal, pra quem gosta, não gosta. Mas ele tem que falar, o Lula, ele merece um troféu de bom comunicador. Tem que saber jogar o jogo, né? O jogo tem que ter uma ginga, né? Exatamente. Você não pode ser... você vê como é que são as coisas, né? O Trump mesmo. O Trump, ele tem uma arte da negociação, inclusive é o nome do livro dele. Então, o que ele faz? Ele chega arrepiando, coloca o oponente numa situação super desfavorável, porque ele já chegou colocando 50% de tarifa em cima do Brasil, sanções, investigação comercial lá da seção 301, que é pesadíssimo. E aí, quando o Brasil já estava numa situação, caramba, se ele aumentar mais do que 50%, ele te quebra e tal, ficou contra a parede, aí ele chega lá com uma condição de um acordo favorável a ele muito melhor, né? E ele usa a mídia também para controlar a narrativa dentro da mídia, né? Ele faz aquelas manifestações espalhafatosas dele. Daniel Lopes apresenta uma leitura geopolítica pragmática do interesse americano na Venezuela. Os dados são sólidos. A Venezuela detém 303 bilhões de barris em reservas provadas, segundo a OPEP, contra 267 bilhões da Arábia Saudita. A correção necessária é que o Canadá ocupa a 4ª posição, com 163 bilhões, não a terceira, como Daniel afirma. O Irã é terceiro, com 208 bilhões. A análise de que Trump aplica uma doutrina Monroe 2.0 é consistente com a postura de barrar influência chinesa e russa no hemisfério. A China controla mais de 90% da capacidade global de refino de terras raras e restringiu exportações, o que torna a Venezuela estratégica também por minerais, não apenas petróleo. O encontro entre Trump e Lula em Kuala Lumpur em outubro de 2025 foi para resolver tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, investigação seção 301, seguida de foto sorrindo e promessa de negociação imediata. A leitura de Daniel sobre a arte da negociação de Trump, pressionar ao máximo para depois oferecer acordo favorável, reflete a estratégia descrita no próprio livro The Art of the Deal, de 1987. A observação sobre Bolsonaro ficar isolado após a aproximação entre Donald Trump e Lula é jogada política e tem como objetivos interesses internos. Já imaginou viajar com quem você ama, sem se preocupar com o preço da passagem? Conhecer o Brasil, o mundo, viver momentos que ficam para sempre e pagar muito mais barato por isso? A comunidade Milhas 3.0 ensina pessoas comuns a viajar como expert, usando estratégias que as companhias não explicam. O link está aqui na descrição. Entre agora na comunidade Milhas 3.0.